Salve a igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. É motivo de alegria, né? Estarmos na casa do Senhor, fazendo a vontade dEle, né? Peço que a igreja abra comigo em nome de Jesus, em Ruth, no seu capítulo 1, no seu versículo 16. Enquanto isso, quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que o Senhor concedeu, ao nosso pastor Gabriel, que fez o convite, a pastora Márcia também, Deus abençoe, né? Confesso que eu falei, Senhor, ainda não estou preparada. Só que na verdade a gente nunca vamos estar preparado, né? Porque quem prepara, quem capacita é o Senhor. Porque quando a gente achar que estamos preparados, não estamos. Vai estar sendo a nossa carne, né? E estou grata pela oportunidade. Estou trêmula, né? Nervosa, mas o Senhor, se o Senhor chamou, né? Ele garante. Vamos estar lendo em nome do Senhor Jesus. Ruth, seu capítulo 1, versículo 16. E fala assim: Disse, porém, Ruth: Não me inste para que deixe-me e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim ao Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte separar de ti. Aleluia. A igreja pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Né? Quando o pastor fez um convite, eu fiquei buscando, eu falei, Senhor, será que eu vou? Que palavra, né? Senhor, confirma. E muitas das vezes a gente não quer fazer a vontade do Senhor, porque muitas das vezes o medo quer nos paralisar. O medo não quer deixar a gente fazer o que o Senhor quer, né? Mas o Senhor, quando Ele chama, Ele garante. Ele confirma tudo. E no sábado Ele confirmou essa palavra. E eu falei, Senhor, né? Tenha misericórdia da Tua serva, né? Vai na minha frente. E o Senhor deu essa palavra. E aqui essa passagem, né, creio que é conhecida dos irmãos, que fala sobre a Noemi e seu esposo, né? Noemi e Elimeleque. Eles moravam ali na terra do pão, só que vem aquela crise, né? E eles decidem sair de lá. E quando eles decidem sair, o Senhor não deu aquela direção para eles. O Senhor não estava na frente, né? Olha a importância da gente orar, da gente buscar antes da gente tomar uma decisão, porque muitas das vezes a gente acha que é isso, acha que é aquilo, né? Mas o nosso coração ele é enganoso. E quando a gente está na direção do Senhor, Ele fala se sim ou não. Ele fala se é agora ou se é depois, né? Ele fala se é tempo da gente esperar um pouquinho, né? Porque muitas das vezes a gente fala que era agora, mas às vezes o Senhor está falando não é agora, né? E lá em Provérbios 14, 29 vai falar: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a insensatez. E muitas das vezes a gente quer nos precipitar, muitas das vezes a gente quer sair sem a direção de Deus. E quando a gente decide tomar essa decisão sem a direção do Senhor, temos que ter as consequências, né? Porque se tem uma ação, tem a consequência. E quando o Senhor vem com a consequência, a gente quer ainda falar que é culpa de Deus, mas não é. Será que a gente esperou no Senhor? Será que a gente confiou, né? Confiou e teve ali a confirmação de Deus? Muitas das vezes não, a gente quer ser precipitado, né? Por isso que eu falo, eu gosto de fazer tudo na direção de Deus. Se o Senhor não falou ainda, eu vou esperar, eu vou chorar ali. O Senhor, tá bom, mas eu vou ficar, porque o Senhor não mandou, o Senhor não falou nem que sim, nem que não, então permaneça, né? E ali então eles foram sem a direção de Deus, porque estava aquela fome, né? E como eu digo, no momento de crise a gente vai saber quem é quem. No momento de dor a gente vai saber quem é amigo e quem não é. Porque falar que é amigo é fácil, mas eu quero ver naquele momento que a gente mais precisa. Muitas das vezes a gente não tem forças, né? Nem para falar, mas a gente só precisa de um abraço. A gente vai saber quem é quem está verdadeiramente conosco, quem está ali realmente, né, nos ajudando, muitas das vezes orando conosco ou chorando conosco também. E ali então, né, quando eles decidem sair de lá, né, com a direção do seu esposo, creio eu que ela seguiu o seu esposo, mas eles não estavam em oração.
né? E aquela crise, acredito eu, porque muitas das vezes a gente quer, né, nos precipitar. E ali com aquela crise, eles foram embora para Moabe. Só que o Senhor não mandou. E ali então, quando chegando lá, morre o seu esposo, né? Aí depois de 10 anos vem os seus filhos, casam, né, com 2 moabitas, com Orfa e Ruth, né? Mas como eu digo, tudo que o Senhor faz, Ele tem propósito. Tudo que o Senhor, Ele determina nas nossas vidas tem propósito. Por mais que seja dor, que seja sofrimento, tem propósito sim. Muitas das vezes a gente não consegue enxergar, porque às vezes a gente está ali só olhando o momento de dor, né? Só está olhando ali o sofrimento e a gente não consegue enxergar. Só que tem propósito. E muitas das vezes o propósito, né, para a gente poder passar, né? Temos que ir pelo processo. Só que muitas das vezes a gente quer pular etapas, igual o pastor falou. A gente já quer o propósito, mas sem o processo não adianta, porque se a gente chegar lá, a gente não vai conseguir, né? A gente não vai ter estrutura, né? Então, elas foram para lá e morreu os seus 2 filhos. Pensa para aquela mulher, saiu da sua terra por causa da crise, depois perdeu seu esposo, depois os seus 2 filhos. Pensa ali o desespero dela, né? A única esperança que ela tinha foi embora, os 3. Você pensa, né? Perder 3 pessoas queridas. Porque muitas das vezes quando a gente perde um tio, um parente, mas pensa o seu esposo, os seus 2 filhos. O que seria daquela mulher, né? Desamparada. Eu me coloco no lugar, mas muitas vezes a gente se coloca no lugar, mas só sabe da dor quem passa por ela. Só sofre a dor quem está passando. Uma coisa é você imaginar, outra coisa é passar pelaquela dor. E ali então ela fala para as suas noras, né, para elas ir embora para a casa das suas mães, porque ali ela não tem mais nada para oferecer. Porque a única coisa que ela tinha de valioso era a sua família, mas não tinha mais, né? E aqui também nessa noite o Senhor fala para mim e para você, para a gente valorizar a nossa família, a importância que a gente está dando para a minha e para a tua família. Porque muitas das vezes a gente quer valorizar o de fora, mas e o de dentro? É o que está lá conosco todo dia, é o que chora conosco, o que sorri conosco, né? É o que dorme ali conosco, que sabe das nossas tristezas. Porque muitas das vezes a gente vem, a gente coloca um sorriso, mas é só Ele que sabe, é o Senhor, né, primeiramente, mas é quem está ali conosco todo dia, que sabe das nossas aflições, da nossa tribulação, né? Então o Senhor está falando para a gente valorizar. Porque muitas das vezes a gente fala assim, não, mas temos que valorizar sim, porque é quem está ali conosco. Que eu falo para o meu esposo, né? Eu não costumo falar nada para minha mãe. Ela me vê sempre sorrindo, né? E ela está bem, eu falo, estou bem, graças a Deus. Mas eu não costumo ir lá falar para ela o que estou passando, deixando de passar, não. Porque ela não vai poder me ajudar. Ela vai poder orar por mim, mas ela não precisa saber. Porque muitas das vezes ela já tem o problema dela, tem minhas irmãs. Então a gente temos que ser sábias, né? Não, está tudo bem. Saber que quem vai chorar ali conosco vai ser o Senhor e quem está vivendo com a gente, né? Nosso esposo, nossa esposa. E ali então, Orfa chora, né? Mas ela volta para trás. Aí você pensa, a sogra ensinou a ela, porque elas adoravam outros deuses. A sogra ali falou do amor de Deus, né? Falou da transformação que Deus faz. Então, daquilo tudo que ela aprendeu, na primeira oportunidade, ela volta para trás. Na primeira oportunidade, ela vai e abandona. Só que Ruth não. Aí é onde ela fala, né? Onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Né? Onde ela vai seguir. Né? E muitas das vezes a gente não quer fazer isso. Muitas das vezes, na hora da dor, a gente quer pular fora. A gente quer abandonar. Mas se o Senhor não falou para a gente abandonar, a gente temos que permanecer. Temos que ficar sim, né? Muitas das vezes a gente fala assim, mas será? Não, não é será. Temos que ficar, porque o Senhor, Ele dá a direção de tudo. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas, né? E aqui também em Provérbios, no seu capítulo 26, no seu capítulo 20, versículo 6, fala: muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? Né? Vai falar sobre a lealdade, sobre ser fiel. Será que estamos sendo fiel? Será que estamos sendo amigos, né? Será que estamos sendo fiel a Deus primeiramente? Quem a gente temos que ser fiel a Deus? Será que a gente está sendo fiel ao que o Senhor tem para mim e para você?
Porque muitas das vezes a gente fala assim, eu sou fiel, sim. Mas será que a gente é? É só naquele momento de dor, de processo, que a gente vai saber se a gente está sendo fiel ao Senhor. Porque não adianta aí você vir aqui fazer, mas será que o Senhor está se agradando da minha, da tua posição, do que a gente está ofertando ao Senhor? E muitas das vezes a gente fala, eu quero, mas você está entregando o suficiente para Deus, para Ele te dar aquilo que você está querendo? Muitas das vezes a gente só quer, mas a gente não quer entregar. A gente só quer receber, só quer ganhar. Mas primeiramente a gente temos que entregar. Entregar o nosso melhor. Às vezes a nossa entrega pode ser um choro, pode ser uma lágrima, né? Eu mesmo sou uma chorona, né? Quem conhece sabe, eu sou muito chorona. E muitas das vezes eu não tenho o que entregar, é só minhas lágrimas. Mas se estiver sendo sincera, se estiver sendo de coração, o Senhor recebe. Se estiver sendo uma entrega verdadeira, o Senhor recebe sim. Porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso levantar, o nosso deitar, Ele conhece tudo. Então muitas das vezes a gente fala assim, não, eu quero entregar, você tem que entregar o seu melhor para Deus, a cada dia, né? Entrega para o Senhor, porque Ele tudo fará. E ali então, Ruth permanece com a sua sogra. Olha isso, ela sai da sua terra, né? Ali, sai da sua família para poder seguir a sua sogra, né? Creio que nem todos teriam essa coragem, mas ali ela viu que, acredito eu, que é a presença de Deus sobre a sogra dela. Porque você não vai acompanhar ninguém se você não vê a presença. Você não vai acompanhar ninguém se você não vê uma presença, uma luz, o Espírito Santo, né? Costumo dizer, igual no meu trabalho, eu falo assim, muitas das vezes a gente quer ver só o nosso lado negativo. Mas se uma pessoa está do nosso lado, ela está vendo sim a presença de Deus, ela está vendo sim a transformação que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. E muitas das vezes a gente não consegue enxergar, muitas das vezes a gente só olha para o nosso lado falho, porque a gente somos carne, a gente somos falhos e errantes, né? Eu costumo dizer, todo dia a gente erra, a gente falha. Só que às vezes a gente temos também que olhar para o nosso lado de transformação que o Senhor fez e está fazendo na nossa vida. Porque a cada dia, eu e você, a gente precisa de transformação. A gente precisa ser moldado, né? E ser libertado, sim, de alguma coisa. Eu mesmo falo, todo dia eu preciso. Falo, Senhor, me deixa, me ensina a ser uma pessoa melhor. Me ensina a ter mais amor pelo próximo. Porque quando a gente se coloca no lugar do próximo, a gente vai tentar imaginar a dor. Vai tentar ter compaixão. Porque se for por nós, pela nossa carne, a gente somos falhos, somos pecadores, somos errantes, né? E assim então ela fez, ela não pensou duas vezes, ela foi e seguiu a sua sogra. E quando ela chegou lá, né? Aí Noemi fala que ela virou Mara. Só que ali o nome dela não é Mara, né? Mara é amarga. Ela era Noemi, que é doçura, agradável. E eu imagino, se ela fosse amarga, que nem ela estava falando que ela era, as suas noras não ia estar ali chorando, não ia estar seguindo. Porque se você só vê aquela dor que a pessoa acha, será que ela ia seguir? Será que ela ia permanecer? Não. Creio que ela estava vendo ali a presença do Espírito Santo. Creio que ela estava vendo ali uma luz, né, de Deus. Porque se a gente quer seguir, a gente está vendo a luz, a gente está vendo a presença do Espírito Santo. E muitas das vezes a gente acha que a gente não tem nada. Mas é que eu falo, do que adianta ter tudo, ter dinheiro, mas não ter o principal, a presença. Muitos acham que tem tudo, que tem patente, que tem isso e aquilo, mas não tem o principal, que é a presença de Deus. Então, ali eu vi que Noemi tinha a presença do Espírito Santo. Por isso que Ruth quis acompanhar ela. Porque ela viu, né, que o que ela estava adorando ali em Moabe era deuses, né? E não era o nosso Deus, porque o nosso Deus, ele pode todas as coisas. O nosso Deus, ele transforma, né? O nosso Deus, ele tira ali do lugar onde você estava, que muitos te julgavam, que nem eu, me tirou ali do inferninho onde eu ia, onde eu sempre fiquei, onde muitos me julgavam. Mas o Senhor, ele faz, se você permitir, se você se posicionar. E se posicionar, você tem que renunciar. Né? E muitas das vezes a gente não quer a renúncia, porque a renúncia dói. A renúncia nos tira de ambientes, muitas das vezes, de lugares, de desejos que a nossa carne pede.
Só que temos que renunciar. Se a gente quer ser transformado pelo Espírito Santo, temos que renunciar. E ali então elas voltam para Belém, né, para a terra do pão. E ali o Senhor começa a agir, porque o Senhor já tinha um propósito na vida delas. E você pensa, ela chegar lá, né, Noemi, que tinha ali seu esposo, seus filhos, chegar lá sem nada, somente com a sua nora. Mas creio eu que ela estava sendo grata, porque ainda ela tinha alguém que acompanhasse ela, né? Tinha alguém que acreditasse ali, porque senão ela estaria sozinha, somente ela e Deus. Creio que o Senhor não ia desamparar ela, mas seria mais difícil, né? Ela ali buscar, porque ali quando Ruth chega, ela teve que trabalhar. Deixou sua sogra em casa e foi trabalhar, foi buscar. E ali eu vejo o amor dela, né? O amor pela sogra. Olha que amor é esse. O amor que você pensa no próximo e não pensa um pouco em si, né? Pensa no próximo, porque ali fala que acho que ela é de idade, né? E ela vai e se dispõe a trabalhar. E o Senhor gosta da gente, né, que é trabalhadeira, porque muitas das vezes fala assim: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, só que não vai buscar. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, e muitas das vezes quer ficar acordando meio-dia. Não, se você quer, se você sonha, primeiramente peça para o Senhor, depois você vai correr atrás, porque o Senhor, Ele abre porta onde não tem porta, né? O Senhor faz, mas temos que crer, se posicionar e fazer a vontade do Senhor. E assim, então, ela começou ali, né, aí buscar espigas de milhos, né? Aí ali então fala, no seu capítulo 2, no versículo 8, fala: Então disse Boaz a Ruth: Não ouves, minha filha, não vás colher outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém ajuntarás com as minhas moças os teus olhos estarão atentos no campo. Seguirão e irá após elas. Não deem ordem aos moços que não te toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe o que os moços tiraram. Ali então ela já teve um encontro com Boaz, e ele ali permite que ela vá pegar aquelas espigas de milho. E ali eu vejo o cuidado do Senhor com elas, porque o Senhor já tinha preparado tudo, né? O Senhor já tinha lhe dado uma oportunidade. Para muitos pode ser pouco, mas para elas ali já tinha o sustento do Senhor, já tinha a mão de Deus trabalhando, né? E aqui o Senhor já tinha um propósito, né, na vida dela, porque depois, logo para frente, né, ele vai ser o remidor dela, ele vai ser o esposo dela. Pensa, aquela mulher que não tinha mais um esposo, saiu da sua terra, ali era uma estrangeira, e ali ele já estava cuidando, ali o Senhor já estava guardando ela, já estava livrando ela de todo o mal, né? E muitas das vezes a gente se encontra assim, muitas das vezes a gente acha que a gente está desamparado, acha que a gente está sem a mão de Deus, mas o Senhor fala que Ele cuida dos seus, Ele cuida de tudo, né, de cada detalhe. Mas às vezes a gente não quer se pôr na posição, às vezes a gente não quer fazer o querer do Senhor, né? Para mim mesmo, eu não queria, eu falei: mas será, pastor, né? Eu falei: meu Deus, não, misericórdia, escolhe outra pessoa. Mas não é. Se o pastor fez o convite, Deus falou com ele. E muitas das vezes a gente não quer se pôr na posição. Muitas das vezes por medo, muitas das vezes porque a gente quer se achar o menor, muitas das vezes porque a gente fala: não, ainda não estou preparado. Mas você nunca vai estar. Eu e você, a gente nunca vai estar preparado. Porque se a gente estiver, vai ser o nosso eu, a nossa carne gritando, né? Vai ser a soberba. Então a gente não vai estar. A gente temos que vir, muitas das vezes com medo mesmo, se tremendo mesmo, mas falar: Senhor, tenha misericórdia, eu estou fazendo o teu querer, a tua vontade, somente me usa da forma que o Senhor quer, né? Que primeiramente o Senhor tem que falar conosco, primeiramente o Senhor tem que, com a tua misericórdia, falar com a nossa alma, porque se o Senhor não falar conosco, primeiramente, não adianta a gente estar passando uma coisa que você não está vivendo, não adianta você passar uma coisa e você não está ali sendo alimentada pelaquela passagem, porque o Senhor fala conosco, né? Através de louvores, através da harpa, através de uma criança, através de um abraço. Eu costumo dizer: o Senhor sempre fala. Muitas das vezes a gente está despercebido, muitas das vezes a gente não está vendo ali os cuidados do Senhor, né? Muitas das vezes a gente não está vendo o amor de Deus. E aqui com essa mulher eu aprendo o quê? Que ela tem muita humildade,
né? Que ela ali, ela se preocupa com o próximo. E ali depois o Senhor vai, prepara tudo para ela, né? Ela casa com Boaz, ela vem a ter o filho Obed e ela vira avó de Davi. Olha o cuidado do Senhor. Ele tirou ela de lá, de uma terra que para ela não tinha mais possibilidade de nada, era só os deuses. Mas Orfa quis ficar. Então nessa noite o Senhor está falando para mim e para você, quem a gente está sendo, né? Lá em Provérbios também 18, 24 fala que tem amigo mais chegado que irmão. Será que eu e você a gente está sendo um amigo verdadeiro? Será que eu e você a gente está sendo, né? A gente está percebendo a dor do nosso amigo? Porque muitas das vezes a gente fala que sim, mas às vezes a pessoa vem para a casa do Senhor, mas só Deus sabe como está o coração dela. Às vezes ela coloca um sorriso no rosto para dizer que está tudo bem, mas às vezes ela está ali com a alma amargurada, ela está ali com a tristeza, mas tem que falar que está tudo bem. Então que nessa noite eu e você a gente venha entender mais a dor do próximo, que a gente venha se colocar mais como amigo, né? Que a gente venha ter mais amor, mais compaixão pelo próximo, porque é fácil a gente querer julgar, mas muitas das vezes a gente não quer se colocar no lugar. Muitas das vezes a gente não quer chorar ali com aquela pessoa, né? Muitas das vezes a gente não quer, a gente fala que ama, mas a gente fala assim, eu não vou porque me feriu, eu não vou porque fez isso comigo. Mas o Senhor fala para mim e para você, se a gente somos nova criatura, a gente temos que sim, que fazer a nossa parte. A gente temos que sim, que abraçar e chorar também. Porque pode ser eu e você, na próxima vez, precisando daquele abraço, né? Precisando de ser acolhido. E só quem passa, só quem já passou, né? Precisando de um abraço, precisando, às vezes, de um sorriso, sabe a dor que é. Porque lá em João, né? Em João, no seu capítulo 3, no verso 3 vai falar: Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aleluia. E muitas das vezes a gente não quer nascer de novo, a gente quer deixar nossa carne, né? E sabemos quanto é difícil. Eu falo por mim. Quanto é difícil a nossa carne, a cada dia a gente matar a nossa carne, a cada dia a gente falar não para a nossa carne, né? Porque quando a gente estava no mundo, se alguém fazia alguma coisa para a gente, o que a gente queria fazer? Ir lá tirar satisfação, ir lá querer falar. Nós temos que entender, quando a gente é uma nova criatura em Cristo Jesus, a gente deixa que o Espírito Santo nos justifica, a gente deixa que o Senhor trabalha por nós. Hoje mesmo, chegando no meu trabalho, cheguei lá e já tinha se levantado uma calúnia contra mim. Eu só falei, amém. Aí as meninas falaram, você não vai falar nada? Eu falei, não. Recarregar iPhone. Eu sei quem me justifica. Eu sei quem responde por mim. Eu falei, porque se eu for lá e for falar, vai ser a velha Thaís e não vai dar certo. Eu falei, agora se eu deixar, eu creio que o Senhor vai trabalhar. Eu creio que o Senhor vai me justificar. Eu não sei quando vai ser, mas eu sei que o Senhor vai me justificar. Porque eu creio no Senhor que eu sirvo, né? Então nós temos que crer. E quando a gente crê, a gente entrega na mão dele. Por mais que muitas das vezes a gente fica triste, porque a gente sabe às vezes que a gente não fez aquilo. Mas se a gente está crendo realmente, verdadeiramente no Senhor, a gente vai entregar e confiar e acreditar que Ele faz. Então a gente temos que entender que não podemos fazer justiça com as nossas mãos. Não podemos ficar murmurando. Eu sei que a gente somos falha, que muitas vezes a gente fala, eu não vou, mas a gente está lá murmurando. Mas temos que confiar somente em Deus, porque Ele pode todas as coisas. E a justiça dEle, né, a gente sabe que não é falha, a justiça dEle vem, né? E o que eu falei, eu só falei assim, eu só peço que Deus tenha misericórdia. Porque muitos acham que tem tudo, mas não tem nada. Eu falei, o que ela precisa? Ela não tem, a gente tem, ela não tem, que é a presença do Espírito Santo. E se você não tiver a presença do Espírito Santo, desculpa, mas você não tem nada. Você pode ter carro, você pode ter dinheiro, você pode ter prédio, pode ter isso, aquilo, mas se você não tiver a presença do Espírito Santo, você não tem nada. É o que eu nem falo para ela, você fala assim, acha que é feliz, mas não é. Acha que tem tudo, mas não tem. Acha que manda em todo mundo, mas não manda.
Eu falei, porque quem manda na gente é o Espírito Santo de Deus. É Ele que determina o começo, o meio e o fim. É Ele que faz. É Ele que é o médico dos médicos. E muitos acham porque tem dinheiro pode todas as coisas. Muitos acham porque tem patente, porque tem alguma coisa pode todas as coisas, mas não pode. Quando a gente entende que é só o Senhor que pode, é só o Senhor que faz, né? Porque hoje estamos aqui, mas o amanhã pertence a Deus, a gente não sabe, né? E nessa noite o Senhor está falando qual o legado que eu e você estamos deixando aqui nessa terra, né? Qual o legado? Porque a gente sabe que a gente vai morrer, em nome de Jesus a gente vai ter a nossa salvação, é o que a gente buscamos. Então, qual o legado que eu e você vamos estar deixando aqui na terra, né? Porque não importa que passamos aflições, tribulações, a gente vai passar. Mas o que eu e você estamos deixando, aonde a gente está passando, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa parentela, o que eu e você estamos deixando para eles? Porque a gente pode achar que muitos não estão reparando, mas eles estão sim vendo a nossa transformação, né? Eu falo por mim, muitos estão vendo a mudança, aquela Thaís que era a estressada, aquela Thaís que queria sempre tirar a satisfação, e hoje em dia aquela Thaís que quando vê aquela confusão, vai para casa e vai orar. Aquela Thaís que outrora estava lá tentando defender uma e outra, tentando achar que era defensora das minhas irmãs, mas eu não sou. Quem sou eu? Eu sou apenas uma serva do Senhor, que quem faz é Ele, né? E quando a gente entende isso, o Senhor vai nos ensinando, o Senhor vai nos moldando, que temos que verdadeiramente crer e acreditar no Senhor, que Ele pode, Ele transforma, né? E ali, como ela foi com a sua sogra, nós temos que ser com nossos próximos, né? Não só com nossos amigos, não, mas com todos. E muitas das vezes a gente não consegue, né? Porque a gente não quer se permitir, não quer permitir o Espírito Santo trabalhar, não quer deixar às vezes o nosso eu, né? Porque se a gente não deixa o nosso eu para a gente fazer a vontade do Senhor, a gente não vai adiante, a gente não consegue ter compaixão com o próximo, a gente não consegue, porque a nossa carne vai gritar, a nossa carne vai querer falar, a nossa carne vai querer voltar atrás, a nossa carne não vai querer abraçar. Então que nessa noite o Senhor está falando para mim e para você, né? O que você está fazendo, qual o legado que você está deixando, aonde você está passando, que seja a transformação de Deus, porque quem te conheceu antes vai ver o que o Senhor pode fazer. Quem te conheceu antes viu aquele velho eu, ver a transformação. E através talvez da sua vida vai querer vir para a casa do Senhor. Através da sua vida vai querer a mudança. Falou, se ela consegue, se ele consegue, eu também posso. Se o Senhor fez na vida dela, fez na vida dele, eu também posso. Mas que a gente venha ter um testemunho. Eu costumo falar, eu sempre gosto de falar do meu testemunho, da onde Deus me tirou, né? E a gente ser grata, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei aonde eu andava, com quem eu andava. Só que ali eu já vi o cuidado de Deus na minha vida e do meu esposo. Eu já via o trabalhar de Deus, mesmo a gente não merecendo, porque a gente não merece, a graça é merecida. Só que às vezes a gente não consegue enxergar, às vezes a gente não consegue ver o trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas, os livramentos que Ele nos deu. Só eu e você sabe, eu sei de onde o Senhor nos tirou. E aqui eu vejo, né, que fala também sobre a conversão dela deixar tudo para trás e seguir ao Senhor. Será que nessa noite a gente consegue deixar tudo para trás e seguir somente a Deus, sem olhar quem está ali, quem está falando, não, só seguir a Senhor Jesus? Será que a gente consegue verdadeiramente? Eu sei que tem hora que dá vontade de largar tudo, de abandonar, de falar, Senhor, eu não vou mais, Senhor, eu não aguento. Mas se o Senhor, Ele te chamou, se Ele me chamou, Ele sabe que você iria aguentar. Ele sabe que Ele ia te sustentar e você está aqui mais uma noite. Por mais que muitas das vezes a gente fala, Senhor, eu não estou conseguindo. Vem sem conseguir mesmo. Venha somente confiando em Deus, né? Muitas das vezes eu falei para o meu esposo, eu não vou mais. Eu desisto. E ele não tinha o que falar, ele ia falar o quê? Ele falou, tá bom, ora a Deus. Só que eu falei, Senhor, eu quis tanto a Tua presença e agora eu vou jogar tudo que o Senhor fez por mim. Eu falei, Senhor, eu não vou estar sendo merecedora.
eu não estou valorizando o preço da cruz, né? E quando a gente não valoriza o preço da cruz, a gente não está tendo mais o temor pelo Senhor, porque a gente está abandonando tudo o que Ele fez. Eu falei, meu Deus, eu estou esquecendo de tudo que o Senhor fez por mim. Eu estou me esquecendo de onde Ele me tirou, de onde Ele me livrou, né? Dos lugares que eu estava, que não era para eu estar, mas mesmo assim o Senhor me livrou pela Tua misericórdia. Eu falei, eu vou estar esquecendo de tudo. Eu falei, Senhor, dá uma direção. Só que o Senhor, Ele sempre fala conosco, mesmo não merecendo. O Senhor sempre envia um anjo, né, para estar ali reforçando do amor dEle por mim e por você, do amor dEle pelas nossas vidas. Então que nessa noite a gente venha ser grato, a gente venha ser grato por tudo que Deus faz na minha e na tua vida, que a gente venha entender que não é sobre nós, né, é sobre o propósito. Se o Senhor entregou o seu único filho por amor de mim e de você naquela cruz, então quem somos eu e você para não percorrer o processo, né, para alcançar o propósito, né? Somente venha sem forças, somente venha muitas das vezes se arrastando, chorando, que muitas das vezes a gente não consegue colocar um sorriso. A gente até tenta, mas às vezes a gente não consegue. Mas não julgue seu irmão, você não sabe a dor que ele está passando, você não sabe o gigante que ele está enfrentando. Muitas das vezes o gigante é com nós mesmos, né? É o nosso eu gritando, é a gente lutando contra o nosso eu mesmo, é o que é o mais difícil. Eu luto com o meu eu todo dia. Aquela velha Thaís está querendo voltar, eu falo, Senhor, não posso, né? E a gente confundindo o inimigo todo dia. Quando ele acha que ele vai conseguir, o Senhor vai lá e trabalha e opera. Mas temos que estar na direção do Senhor. Temos que estar na posição que o Senhor quer. Porque quando a gente sai da posição, o Senhor não trabalha. O Senhor fala, então faça conforme você acha que você consegue. Só que se a gente for com as nossas forças, a gente não consegue. A gente volta para trás. E dependendo, a gente não vai nem conseguir voltar. Porque é que nem eu falava, né? Eu falei, Senhor, que eu me afaste dos trabalhos, mas eu não quero sair da tua presença, porque eu falei, se eu sair, eu tenho certeza que eu não volto. Eu falei, se eu sair, eu tenho certeza que o inimigo não vai deixar eu voltar, porque a minha carne vai gritar, a minha carne vai querer pecar e muito, porque eu sei de onde eu saí. Então eu falava, Senhor, não permita que eu saia da tua presença, pelo amor de Deus, porque muitas das vezes a gente está tão ali pensando em cargo e a gente não está pensando na presença. E do que vale a gente ter o cargo e não ter a presença? Do que vale? É melhor a gente ficar ali às vezes sentadinho, mas ter aquela presença, sabe? Aquela que vem, que transforma, que às vezes, muitas vezes a gente chega ali, né, quebrado, e a palavra fala conosco e a gente sai renovado, a gente sai diferenciado. Muitas das vezes eu cheguei aqui só Deus sabe, coloquei um sorriso tentando disfarçar, e muitos acham que pode até pensar, meu Deus, essa menina só tem essa cara. Mas tipo, muitos não sabem o que a gente está passando, o que a gente está tentando esconder ali, com aquele sorriso, mas tentando lutar contra o nosso eu mesmo, com a nossa carne, e tentando permanecer na posição que o Senhor nos quer, na posição que o Senhor nos ordenou. Então que nessa noite a gente venha, né, deixar o nosso legado aonde a gente passar, que possamos ser a transformação e fazer que vidas venham a ser alcançadas aonde a gente passar. Eu creio, ali no meu trabalho, onde eu estou todo dia, que almas vão ser salvas, sim. O inimigo querendo ou não, almas vão se render ao Espírito Santo de Deus. Porque se o Senhor nos colocou em algum lugar, Ele tem um propósito. Se o Senhor nos permitiu ficar em algum lugar, Ele tem um propósito, sim. Só que temos que crer. Primeiramente crer, né? Confiar no Senhor e ficar na posição. Porque o Senhor faz. Ele faz. Eu costumo ali todo dia profetizar. Na minha parentela também. Minha mãe olha para mim e ela dá risada. Porque ela é católica, ela não acredita. Só que eu falo para ela, eu falei, senhora vai estar lá também no ciclo de oração. Ela olha e dá risada. Eu falo, eu creio, mãe, em nome de Jesus, que a senhora vai estar lá. A senhora vai estar lá comigo, com as irmãs. Porque se meu esposo, que outrora eu falava para ele de Jesus, ele não queria saber. Quando eu ia para a igreja, quando eu chamava ele, era briga dentro de casa. Se o Senhor transformou a vida dele, aquele coração que estava endurecido, o Senhor trouxe para a casa do Senhor.
Então, o Senhor pode sim, o Senhor pode transformar, mas temos que estar na posição do Senhor e crer, porque às vezes a gente não quer profetizar sobre o vale, né? A gente vê aquele vale e a gente acha que não tem mais vida, mas se você não crer, quem vai crer por você? Se você não acreditar, quem vai? O Senhor, Ele determina a palavra, só que muitas vezes a gente não pega aquela bênção, aquela palavra, a gente não recebe, né? Então, quando a gente se encontrar ali, muitas das vezes fraquinho, vai, somente creia em tudo que o Senhor determinou nas nossas vidas, que o Senhor tem uma promessa assim na minha e na tua vida, porque o Senhor Ele faz. Pode demorar anos, pode demorar meses. Do meu esposo, eu comecei em 2017 para a igreja. Em 2019, o Senhor, eu falei domingo no culto, em 2019 o Senhor quase teve uma morte na minha casa. Aí teve a visita, e através daquela visita, meu esposo se colocou na posição e foi para a presença. Então, muitas das vezes vai ter sofrimento, que vai ter nas nossas vidas, sim, mas para a gente se posicionar, para a gente poder fazer o querer do Senhor. E a gente não sabe como o Senhor trabalha, mas Ele trabalha. Somente creia, persista. Que quando a gente persiste até o fim, a gente vai até o fim, o Senhor trabalha. Né? Ele não se agrada de mim, de você, quando a gente vai e depois a gente retrocede. Mas não tem problema se você deixou um pouquinho para trás, depois você volta e recomeça. Né? Igual tinha marcado aqui também, aqui fala sobre um novo ciclo, né? Sobre o recomeço. E muitas das vezes a gente temos que recomeçar. Muitas das vezes não é vergonhoso recomeçar, não. O vergonhoso é a gente ficar ali parado, prostrado, porque é o que o inimigo quer. Ele quer que a gente fique ali no chão caído. Não é vergonhoso. Muitas das vezes da minha vida eu recomecei. Eu falei, Senhor, mas de novo. Era igual quando eu ia para a igreja. Eu falava, eu ia a semana toda para a igreja. Final de semana eu estava onde? Estava no pancadão. Final de semana eu estava fazendo tudo errado. Só que eu falei, Senhor, eu estou tentando. Senhor, eu estou com a minha pouca força, mas eu estou tentando sair de lá. Só que para muitos poderia ser, meu Deus, de novo essa menina, de novo aceitando Jesus, de novo reconciliando. Mas ninguém sabia como eu estava por dentro, como eu estava tentando, mas eu não tinha força. Então, nessa noite o Senhor fala, independente do tempo, recomece. Independente de tudo que acontecer, tudo tem um novo ciclo. Somente vai e faça a vontade do Senhor. Porque lá na frente a gente vai entender, a gente vai agradecer. Hoje eu agradeço ao Senhor. Agradeço por tudo que eu passei. Porque só de ver meu esposo na presença, eu fico tão feliz. Muitas vezes eu olho e falo, Senhor, quem diria? Meu Deus, é só Deus. Porque quando eu ia falar de Jesus para ele, meu Deus. Quando ele começou a ir para a igreja, comigo ele ia sem falar um A. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz para ele? Eu só orava pela vida dele. Só que eu falei, tá bom. O Senhor já estava fazendo. E muitas vezes a gente não enxerga aquele pequenininho que Deus já está fazendo. Aquele trabalho de Deus que o Senhor já está moldando. Muitas vezes a gente já quer agora, mas não é agora. É no tempo dele, é na hora dele. Só temos que crer que ele faz. Se ele fez na minha e na tua vida, ele pode fazer. Na nossa parentela, nos nossos amigos, naquelas pessoas também que não gostam da gente, pode fazer sim. Somente temos que orar e interceder, porque o Senhor, Ele faz todas as coisas, né? E até que o Senhor falou comigo, eu espero que de alguma forma tenha falado com os irmãos em nome de Jesus, porque temos que entender que não é do nosso jeito, né? É do jeito do Senhor, é a vontade dEle, que ela é boa, perfeita e agradável. Somente persista, somente vá, recomece se preciso for. Mas não desista, porque o Senhor tem muito mais para mim e para você, né? Porque do que adianta aí você ficar aqui nesse mundo e não ter salvação? Do que adianta aí você vir para a casa do Senhor e não buscar nossa salvação? Então não é vergonhoso recomeçar. Somente creia que a sua salvação está mais próxima, né? Que a vinda do nosso Senhor está mais próxima. E desde já agradeço a minha oportunidade e palmas que louvam ao Senhor Jesus.